Deixa eu esperar. Bom, começou aqui a gravação. Olá, pessoal. Então, conforme eu estava dizendo, eu vou apresentar para vocês um formulário, um material com várias fórmulas matemáticas que ele vai servir para consulta. Então, pode ser que alguns já relembrem, conheçam todas essas fórmulas, ou a maioria delas. Ao longo das nossas aulas, a gente vai usar várias propriedades, algumas propriedades dessas. Então, nós vamos, se alguém esquecer qual que é a propriedade, daí recorre a esse formulário, tá? Que está disponível para vocês lá no AVA. Então, é o seguinte, ó, tem aqui várias páginas de resultados, são 12 páginas. Só relembrando aqui o seguinte, quando a gente usa x, y, z, nós estamos nos referindo a variável. Então, essas variáveis são variáveis de números reais, tá? São variáveis que representam algum número real. E daí, essas propriedades, então, é o que acontece com os números reais. O m e o n são números inteiros, certo? Então, é positivo, né? Número natural. Então, deixa eu anotar aqui, peraí, porque só faltando eu dar uma complementada aqui, ó. Então, x, y, z pertencem ao conjunto dos números reais, que é o que a gente vai ver hoje na sequência. Só estou adiantando porque aparece aqui essas letras M, N e, eventualmente, qualquer outra letra próxima aqui dessas letras do alfabeto, eles vão pertencer aos naturais, conjunto dos números naturais, que eu estou definindo como começando, deixa eu ver aqui, poderia incluir o zero, não, mas eu vou começar do 1, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o conjunto dos naturais, que são os inteiros positivos. Daí você vai falar, mas o zero entra nos naturais? Pode entrar ou pode não entrar, porque a definição ficou subjetiva, de modo que cada autor, quando você estiver trabalhando, você precisa definir quem são os seus naturais, se vai entrar o zero ou não, tá? E para algumas áreas é bom entrar o zero, para outras não é bom. Então aqui não vai precisar entrar. Mas aqui é só o formulário. Então, formulário envolvendo expoente e radical. Radical é essa raiz, que é uma raiz enésima. Quando o n é igual a 2, aí vira raiz quadrada, mas tem raiz cúbica, raiz quártica e assim por diante. Então, se você tiver um produto, um expoente no número real, multiplicando por outro número real e outro expoente, você vai, que é a base e o expoente, você conserva a base e soma o expoente. Quando você tiver potência de potência, você multiplica os expoentes. Quando você tiver o expoente no parênteses, para isso que é a função do parênteses. O parênteses ele serve para você aplicar na associação, por exemplo. O parênteses serve para associar. Então, quando você põe um parênteses no x, y, você está associando o x e o y. Quando você coloca algo fora do parênteses, você está dizendo que o que está fora do parênteses, nesse caso, é um expoente, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser um pré-fator, uma raiz. Então, você está dizendo que esse expoente ele vale para essa associação, tá? E então aí você tem as outras propriedades que agora envolvendo radical, né? Antes de entrar no radical, bom, tem a divisão. Você vai de números com expoentes, então você mantém a base e subtrai. Então, na multiplicação, você soma os expoentes, na divisão, você subtrai os expoentes. De modo que, se o m for zero, você vai ter um x elevado a menos n, que ele vai para o denominador. Então, essa parte aqui, ó, o que está em cima chama numerador. Eu
Eu memorizei assim, ó. Numerador é o que está em cima e o denominador é o que está embaixo. Aqui, mesma coisa na divisão com o expoente, que o expoente ele atua no numerador e no denominador, então a mesma coisa. Depois tem essas propriedades aqui de radical. A gente, nem todas elas nós vamos utilizar nesse curso. Aqui eu estou só apresentando porque é um formulário mais completo para consulta, né? Quando precisar. Então tem essas propriedades dos radicais, que é uma raiz enésima de x. Quando você tiver uma raiz enésima de um produto, nos reais, você pode quebrar. Se você tiver nos complexos, que a gente não vai ver aqui, você não pode fazer essa operação aqui, por exemplo. Se você fizer essa operação, dá uma inconsistência, enfim. Mas nos reais pode fazer essa operação. Quando você tem uma raiz dentro da outra, então você pode fazer a seguinte coisa. Note que o n ele veio para fora aqui, tanto faz. Então, se a raiz enésima, você pode trocar. Você pode trocar o m pelo n, que significa a mesma coisa de fazer m vezes n, aqui no radical. Então, enfim. E aí tem essas outras propriedades. A gente vai ver exemplos, tá? Porque é melhor, dá para entender mais vendo exemplos. Aqui eu só estou apresentando. Bom, aqui tem o produtos especiais, né? Produtos notáveis, a gente chama em português. Você tem o quadrado, que normalmente você memoriza assim, quando você tem x mais ou menos. Note que só muda esse sinal aqui, ó. Você pode até escrever essas duas, como se fosse uma só, ó. Porque se for mais ou menos, só vai mudar esse sinal. Então fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se é um menos, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essas outras eu não memorizo, não. Essas aqui a gente memoriza de tanto usar, né? Mas essa aqui, você usa o formulário, se precisar dela. Se não tiver no formulário, você abriria, ou você colocaria no computador para ele fazer para você mais rápido, ou você abriria na mão, faria o produto, porque é o seguinte, o que é o expoente? Só relembrando aqui. Então, quando você tem aqui, ó, x mais y, qual que é o papel do expoente? O expoente está dizendo assim, você vai pegar a base e multiplicar um certo número de vezes. Então, quando você tem o 3, significa que ele está aparecendo 3 vezes. Por exemplo, se você tiver o 2 ao cubo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Tá, esse aqui, então, só para apresentar o expoente. Aqui é a operação inversa do produto notável, né? Aqui são produtos notáveis também, mas você está fazendo em outra ordem. Por exemplo, aqui tem o quadrado primeiro, mais às vezes aqueles dois que a gente já viu. Só que agora a gente está fazendo fatorando. Fatorar, deixa eu colocar aqui o que é fatorar. O significado, né? O significado de fatorar, para vocês lembrarem, você vai transformar, lembra dessas duas palavras, ou três, né? Transformar em produtos. Em produto, vamos chamar assim. Então, se você vai fatorar, então, assim, você tem uma subtração aqui, x² menos y². Para fatorar, você vai transformar isso em produto, né? Note que você transformou. Quando não tem nada entre os parênteses, é porque está multiplicando, tá? Esse aqui é um produto. Então, essas formas são importantes, elas aparecem muito, tá? Você tem um quadrado, principalmente... Isso tudo que vocês vão ver, assim, em Fundamentos da Matemática, vai ser especialmente bastante importante para o cálculo 1, 2 ou 3, né? Para aqueles que fizerem.
especialmente o cálculo 1, porque você vai precisar calcular limite, daí você vai precisar limite, derivada, integral, né? Mas começando pelo limite, aí você vai precisar simplificar as coisas. Por que é importante fazer isso? Porque se você está com um cálculo complicado, que se você fizer isso, que eu vou dar um exemplo aqui, você simplifica, né? Por exemplo, se você tiver assim, se você tiver um x quadrado menos y quadrado que divide x mais y, nas condições em que x mais y é diferente de zero, tá? Aí, quando você fatora, fica x mais y vezes x menos y, tudo isso dividido por x mais y. Daí você percebe que você pode cancelar. E tudo isso se transformou apenas em x menos y. Então, essa é uma aplicação do porquê que é importante, que você tinha algo que, ó, tinha essa cara aqui, e ficou com o resultado desse aqui, ó. Então, simplificou. E aí, no cálculo matemático, simplificar é a essência de tudo, né? A gente faz álgebra para simplificar as coisas, para simplificar o mundo e poder entendê-lo e manipular as coisas e produzir as tecnologias e tudo mais. Aqui, equação do segundo grau. Então, você tem o A, né, que é Bhaskara, né, conhecido como Bhaskara, cuja solução conhecida como Bhaskara. Então, o A está multiplicando. O A é aquele que está multiplicando o x quadrado. O B multiplica o x e o C multiplica o 1, ou o x elevado a zero. Enfim, ele está sozinho. E Bhaskara, então quando você tem uma equação do segundo grau, então por que a equação... Quem que fala para mim por que chama equação do segundo grau? Por que tem esse nome? Porque tem uma variável com expoente 2. Isso, perfeito. É porque o maior expoente da variável é 2. Então, é porque o maior expoente da variável é 2. Então, esse 2, por isso que tem essa palavra segundo grau. Né? Mas o segundo, por causa desse 2 aqui. Então, se for 3, é do terceiro grau, 4 do quarto grau, e assim sucessivamente. A mais simples é a equação do primeiro grau, né? Cujo maior expoente da variável é o 1, é mais fácil de resolver. A de grau 2 é fácil de resolver também, porque é só aplicar essa fórmula, entendeu? Só aplicar. Eu tenho um artigo que vou passar lá para vocês depois, no grupo, sobre a dedução do Bhaskara. É bem legal. Acho que a Amanda vai gostar, que ela falou que gosta de demonstrações matemáticas. Né? Professor. E, aliás, eu ministro um curso, uma disciplina optativa, que eu estou ministrando agora a 2, chamada Demonstrações Matemáticas. A gente só vê demonstração matemática durante a disciplina toda. Eu ministrei a DTM1 e agora é a 2. É uma disciplina optativa, qualquer pessoa pode fazer. É para alunos de qualquer curso. Claro, tem que ter uma inclinação para exatas, né, para fazer. Mas, por exemplo, tem pessoal de outros... Tem pessoal da matemática fazendo, física, já teve da biologia, pessoal de Arraias também, da matemática lá de Arraias, porque está aberto para todos os cursos. Enfim, então, fiquem atentos que, quando for ministrado novamente, eu vou divulgar, né? Também vocês vão ficar sabendo pelo portal. Aqui é outro conteúdo que a gente vai ver, desigualdades e valor absoluto, tá? Então tem essas relações, essa desigualdade, que a gente vai ver isso com mais calma. Esse é o sinal de menor, esse é o sinal de maior. E tem o maior igual, maior ou igual. Aqui não apareceu, né? Não sei porquê, mas... Esse aqui é o maior ou igual. E a mesma forma o menor ou igual. Tá? Esse aqui é menor. Estou enfatizando esse ou porque é ou, tá? Não é e. Então, ou é uma coisa ou é outra. É um ou excludente, exclusivo. Excludente, tanto faz. Tá, isso aqui é uma fórmula, a gente vai ver
muitas aulas, algumas aulas para fazer esses dois conteúdos. São várias aulas, deve ser umas 2, 3 aulas, umas 2 aulas para esse, mas umas 2 para esse aqui. E entra também a questão da distância, né? Então, aqui você tem 2 pontos. Aqui já está, uma fórmula já para produto, para plano cartesiano. Então, você tem um ponto no plano cartesiano, que tem essa coordenada x1, essa coordenada y1, e a mesma coisa com P2. Para você calcular a distância entre esses pontos, você vai fazer uma raiz quadrada da diferença ao quadrado, mais a diferença ao quadrado. A diferença entre os x e a diferença entre os y. Depois o ponto do meio, um ponto, por exemplo, aqui você tem um ponto P1, né? Às vezes eu abro um pouquinho mais, mas a ideia era só apresentar. Né? Professor, aí no caso já a geometria analítica, né? Isso, tem muito a ver com geometria analítica. Vê muito isso em geometria analítica, exatamente. Tanto... Não, é essa parte, isso. Exatamente, essa parte você já começa a lembrar mais... Para o pessoal da física vai ver em geometria analítica. O pessoal da química eu não sei se vê geometria analítica, biologia não, né? Não vai ver. Daí, bom, tem essa função aqui que é o terror de todo mundo, né? Quando eu falo alguém confirma se está certo isso que eu estou falando? Se é o terror ou não? É um terror. Não, para mim é tranquilo. Terror de tudo isso é o terror. Né? Principalmente quando a gente começar a estudar o pH. Meu Deus. Fazer o quê? Estudar o pH, usa muito logaritmo. O que seria o TH? Produto hidrogeniônico das soluções. Tá, em química, usa Isso. muito então, né? É verdade. É interessante. É porque você faz química, Amanda? Eu sou de química. Da química. Então, é verdade, é porque o logaritmo, ele descreve muitas coisas da natureza, né? Que a física, química e biologia. Aliás, nem quem é da biologia vai escapar muito, viu, de logaritmo. Assim, no sentido, quando for fazer um estudo mais específico, tá? Pode aparecer o logaritmo para a biologia. Para a química, aparece, né? Bastante, como a Amanda está falando. Lembrou bem. E na física também. Por quê? Porque é uma função que descreve muito bem várias coisas da natureza. Quando você tem um crescimento exponencial, é a operação inversa do exponencial, né? Mas tem alguém aqui também que falou, não sei se foi o Diego, que está tranquilo com o logaritmo, né? Também é porque, às vezes não, é muito comum, isso no mundo inteiro, tá? É comum esse logaritmo ser o terror. É porque, eu não sei porquê, mas quando você vê bem, assim, ou você tem muita dificuldade ou muita facilidade. Porque enquanto não entender o que é o logaritmo, vai ter muita dificuldade. Quando entender o que é o logaritmo, vai ter muita facilidade, porque já entendeu. É um negócio meio binário aqui, por isso que ele se transforma em terror. Eu vou falar como é que eu aprendi. E, para mim, assim... eu tenho paródia não, professor. Como, Diego? Não vai dizer que aprendeu com paródia, não. Não. Você se aprendeu com paródia? As propriedades, sim. Algumas. Algumas eu aprendi mesmo na prática. E você quer falar alguma? Não, professor. Deixa quieto. Então, tem hora que você começa a falar, fica muito baixo. Não entendi muito o que você falou, mas eu acho que você deixa para a próxima. Né? Mas depois, se quiser compartilhar lá no grupo, é interessante, viu? Você falou as propriedades, né? Por exemplo, antes das propriedades, eu aprendi com essa setinha, sabe? Você tem um log na base A. Independente se você... Isso aqui é a base, ó. Aí mesmo que você não saiba a terminologia... Não vou pôr essa setinha não, que vai atrapalhar. Depois vê a terminologia, mas é importante entender... É que aqui ele já meio que... Bom, tudo bem. Você vai pegar esse carinha aqui, elevado a esse, que dá esse. É que aqui ele já pôs de um jeito que já é trivial, né? Então vai ficar
A elevado a x é igual a elevado a x. Mas vamos supor que fosse assim, um log na base 10 de 2, que deu x. Vamos ver com um exemplo, porque uma vez memorizado, aí pode ter qualquer número aqui. Ó, esse diagrama, vou até simular ele aqui. Ó. Então fica assim, ó. Então o que que tá querendo dizer? Está querendo dizer que 10 elevado a x é igual a 2. É isso que eu estou falando que precisa entender. E aí precisa memorizar, porque é uma expressão matemática. Você entende e memoriza, né? Não é só memorizar, nem só entender. Porque você pode entender e depois esquecer. Daí teria que consultar, né, um formulário, mas não é tão complicado para memorizar. Então, é a base, esse movimento aqui, ó, que 10 elevado ao que está depois da igualdade, é igual a esse número aqui. Bom, é que aí o problema é o seguinte, isso é o primeiro passo para entender. Depois tem como aplicar, né? Bom, aí por isso, aí tem essas fórmulas todas que acontece com o logaritmo. Por exemplo, você tem um x elevado a b, o expoente ele cai aqui, né? E dá essa expressão aqui. Mas a gente não vai ver muito, quer dizer, não sei se é possível que a gente nem veja o logaritmo em termos dessas propriedades aqui. Eu estou só apresentando para vocês para relembrar e para ter o acesso a esse formulário aqui. Por exemplo, para vocês verem aqui o gráfico, né? Então, é outro tópico da Fundamentos da Matemática, a gente vai ver gráficos. Ah, legal, que bom que gosta de gráfico, porque a interpretação é bem visual, né? Então, por exemplo, aqui você tem o plano cartesiano, que é o x e o y, e o azul é a função matemática. Então, para cada ponto aqui, ele está dizendo como é que o x varia com relação a y, né? Por exemplo, para esse ponto, ó, esse ponto aqui tem um x1, por exemplo, e tem o valor y1. Esse ponto tem um valor x2 e outro valor y2. Aí vocês percebam que, conforme o x cresce, que é para a direita, a gente vai ver também a reta real. Esse x é uma reta real, esse y é uma outra reta real. A gente vai começar a ver... Hoje a gente vai ver números reais e vai finalizar os números reais com a reta real, que é você colocar todos os números reais, entre aspas, né, todos. Quer dizer, você coloca todos, não literalmente, porque o papel é finito, né? Mas, enfim, a ideia geométrica é que estão todos os reais aqui, nessa reta. E aqui, ela cresce aqui para a direita. Vai ficando positivo, vai para o infinito. Mais infinito e menos infinito aqui. Bom, de modo que o x2 é maior que o x1. Então, o x1 é menor que o x2. E a exponencial, então, quando você tem uma exponencial, que é uma constante maior que 1 elevado a x, o crescimento é muito rápido. Muito rápido. Quando você tem essa função aqui, e um a entre 0 e 1, ela cai muito rápido. Então, isso é muito observado na natureza, tá? Tanto essa queda rápida, quanto esse crescimento rápido. Quando você pega a operação inversa dessa, quem é a operação inversa? É o logaritmo. Então, veja que esse azul aqui, essa reta, ela espelha, dá uma espelhada aqui, com relação... Enfim, se você pegar e virar ela assim, ela vai ter esse mesmo formato, ó. Tá vendo? Esse mesmo formato, essa mesma curva, essa mesma inclinação que ela vai tendo, é a mesma reta, só que espelhada aqui, porque é a operação inversa. Nessa região, A maior que 1, né, para esse parâmetro. Para o parâmetro que é igual a esse aqui, também, você vê que
Professor, Oi. essas curvas, elas têm nome? Tem. Essa aqui é essa... Porque você fala assim, quando é maior que 1, quando está entre 0 e 1, né? É assim, que eu me lembro de 30 e poucos anos atrás, tem assim um nome, não é? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar, não é? Não tinha? Eu me lembro que era alguma coisa assim, porque muitos anos que eu, né, não vejo a matemática assim, dessa forma. Mas eu acho que tinha, né? Das curvas. Isso, por exemplo, essa aqui é exponencial, então você pode chamar de exponencial. Aqui você vai, à esquerda, ela cresce, deixa eu até anotar então, verde. Então, você vai falar que ela cresce exponencialmente. Eu não sei se... e aqui ela decresce exponencialmente. Pode ser, eu não estou me lembrando de algum outro nome específico, pode ser que tenha. E eu não esteja lembrando. Mas essas... Então, aqui, quando é exponencial, ela tem esse formato aqui, quando cresce muito rápido. Se o A for maior que 1. Se ele tiver entre 0 e 1, ele decresce muito rápido. E essas curvas são logarítmicas, né? É a curva do logaritmo. São usadas, hein, professor? Esses logaritmos são usados muito no Enem, né? Exatamente. Cai muito no Enem, exatamente. Acertei todas essas. Ah, que legal. Brincadeirinha. Ah, tá. Porque aí cai, precisa saber aquelas propriedades que eu mostrei antes. É que aqui, primeiro, tem até essas que eu apresentei são funções mais robustas, mais complexas do que essas aqui, que são funções lineares, que tem esse jeito aqui, que é só um m multiplicando a variável x mais um b. De modo que, se a função é só, por exemplo, esse gráfico é para quando a função é igual a uma constante, ou seja, o m é igual a zero. Então, aqui, ó, o m é igual a zero, né? Então, você faz m igual a zero nessa função, isso aqui some, desaparece, porque fica 0 vezes x é zero, fica só o b, que fica essa... que vai dar uma constante, o gráfico é uma constante, porque o b é constante. Quando a gente usa as primeiras letras do alfabeto, A, B, é que está querendo dizer que é constante. O x é variável e o m, n também, constante. Se a função, agora o m é diferente de zero, então esse outro caso, porque ou o m é zero ou o m é diferente de zero, né? Então esse outro caso está querendo dizer que para m diferente de zero, você tem mx mais b, é crescente. O caso é do m positivo, né? Enfim, aqui não está fazendo muito essa distinção, mas depois tem o m negativo que vai ser decrescente. Mas é só para lembrar o jeito dela aqui. E outra coisa, aonde a reta corta, isso é no linear, né? Nós estamos falando aqui do linear. Aonde a reta cruza o eixo y é o ponto B, é o ponto que ele está sem a variável, tá? Sempre é assim. Esse é um padrão, porque aqui o y é zero. Ó, aqui tá, nesse centro aqui, tanto na origem, tanto o y quanto o x é zero. Então, quando o x é zero, você tem um y igual a b, porque o f de x é chamado de y também, né? É uma função de x, mas que a gente dá o nome de y só para ficar fácil de mencionar eixo x, eixo y. Aí aqui funções com expoentes, funções potência. Esse power é potência. Sim, power é poder, se você pegar ao pé da letra, mas aqui no contexto é potência, função potência. Que é uma potência porque é uma variável elevada a um expoente, n. Quando o n é igual a 2, aí fica com a função quadrática, a função de segundo grau. Quando o n é igual a 3, que o n é esse carinha aqui, né?
conforme a gente vê aqui. Então, n igual a 2. Então, de novo, aqui não está detalhando se a parábola está com cavidade virada para cima ou para baixo. Só está mostrando o jeitão dela, que é quadrado é parábola. Mas vai ter a parábola pode estar deslocada para cá, vai ter vários tipos de parábola. E a parábola é importantíssima. Mateus, quando a parábola for para cima, é porque ela é positiva, né? E para baixo é negativo, né? Isso. Na verdade, então, esse que foi desenhado aqui, o A é positivo, tá? Por exemplo, então assim, com cavidade para cima, A positivo, para baixo é o A. Aí quem que é o A? O A é aquele... Que é o menor. Que multiplica o x quadrado. É porque essa parábola aqui ela é muito simples. Ela está pegando b igual a 0 e c igual a 0. Tá? Mas quando o b é diferente de 0 e c é diferente de 0, a parábola já vai estar, ou vai estar assim, né? Ou vai estar assim, ou vai estar deslocada para cá, ou aqui embaixo. Então, é o A que determina a concavidade da parábola aqui. E mais uma vez, onde que a parábola cruzar o eixo Y é o valor de C. Então, que nem aqui, ele está cruzando no Y igual a 0. Então, o valor de C é igual a 0. Como pode ver aqui por essa equação, que não aparece o C porque ele é 0. Depois, essas curvas mais complicadas, tem dois jeitos. Assim, o que a gente faz hoje? Eu não acho interessante cobrar de fazer na mão, mas isso que eu estou falando não é válido para todo mundo. É que não tem uma solução que seja válida para todo mundo, né? Pode ser que algumas pessoas tenham ganho fazendo na mão, tal. Mas hoje tem um computador, então você coloca no computador e ele já te dá essa curva aqui. Mas se você fizesse na mão, você ia fazer um monte de continha e aí você ia ter que desenhar. Dá um trabalho, né? Fazer isso uma vez, primeira vez, você fazer o eixo com, como é que fala? Em escala, né? Assim, tipo assim, o espaçamento do 1 para o 2, você ia manter o mesmo espaçamento. Ia ter que colocar vários valores, então você ia começar com x menos 3, menos 2, menos 1, 0, porque é uma tabelinha, né? E colocar os dados. Isso aí é terapia, Como? professor. Isso aí é terapia para mim. Você gosta de fazer? Eu gosto. Não, pois é, interessante saber. Porque para mim, eu já não gosto, assim. Mas, enfim, aí você faria, né? Se fosse fazer na mão, você faria a tabela, x e y. Então, você começaria... O que é o ideal? Você começar com, tipo assim, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e depois 1, 2, 3, tá? E ir completando aqui, encontrando os valores. Aí você coloca no papel e liga os pontos. Você não vai ligar com retas, porque é uma função potência, ela vai ser curva. Então, você vai... Por exemplo, você acharia esses pontos aqui, ó, um ponto aqui, um ponto aqui. Vamos supor que você tivesse feito os pontos. Aí você não vai ligar com reta, você vai ligar com algo curvo. Esse é um jeito de fazer na mão, com essa tabela, dada a equação, né? A equação tem que ser dada. Ou no computador. A gente vai ver como fazer no computador também. E a função raiz... Então, essa palavra aqui, ela significa raiz. É raiz mesmo. Se for de árvore, se eu estou falando de árvore, você vai usar essa palavra root para ser raiz de árvore. E, no caso, funções raiz. Função raiz. Que é a operação inversa da... Por exemplo, a raiz quadrada é a operação, que é essa aqui, ó, é a operação inversa do quadrado. Então, assim, é um negócio... Ó, que bacana. Alguém consegue... Então, ó, deixa eu colocar em amarelo aqui. Ó, vou perguntar para alguém falar. Se é a operação inversa, então eu teria que ter espelhado aqui uma parábola. Alguém consegue enxergar a parábola aqui? Alguém consegue explicar onde que está a parábola na função raiz? Porque é a operação inversa do quadrado. Então, alguém saberia?
aonde está a parábola, professor, no caso ela vai pegar aí a primeira, segundo e, se eu não me engano, o terceiro quadrante do plano cartesiano, o eixo e o eixo Y, no caso que corresponde ao eixo Y na parte negativa e o X na positiva. Ah, tá. Isso. Então, isso. Você falou, por exemplo, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro quadrante. A gente vai ver tudo isso quando chegar em plano. No caso, vai pegar o primeiro e o quarto. Isso. Eu então, estava contando de forma errada. Tá, isso. Vai ser no final você falou certo. Você falou o primeiro e o quarto. Então, porque só falando e não desenhando é mais difícil, né? Mas deixa eu... Então, o que... Eu vou só resumir o que a Amanda falou. Por exemplo, essa parte que eu coloquei em amarelo, então, é referente a qual parte do gráfico anterior. Porque aqui o X é positivo e o Y é positivo. Então, ou vai ser essa parte, esse segundo quadrante. Então, deixa eu anotar aqui. Esse é o primeiro quadrante. Só que no segundo quadrante, o X é negativo. E aqui o X é positivo. Então, na verdade, deixa eu só dizer a seguinte coisa. Então, essa parte destacada é a parte da parábola. Porque a parábola não está inteira aqui. Por isso que eu perguntei, que é algo mais assim, elaborado de se enxergar. Caso fosse permitido, o restante da parábola estaria aqui, ó. Caso esses valores fossem permitidos nos reais, o que não são permitidos nos reais. Depois eu vou até apagar isso aqui, esse pontilhado, para não achar que é assim, porque não tem raiz. Porque o Y é isso aqui, ó. Né? Então, o f de x aqui é o Y. Para o Y ser negativo, não tem como você ter uma raiz quadrada negativa. Por causa da definição. Tá? Então, assim, é um pedaço da parábola. Por que não tem o outro pedaço? Porque não é permitido, por definição, esses valores. Mas só para dizer assim, olha, se fosse permitido, a parábola estaria assim, ó, virada para cá. Ela estaria tombada, entendeu? E professor, Uhum. como eu, que passei não sei quantos tempos sem estudar matemática, eu não tô sabendo de nada. Não, mas pois é, tudo bem, assim, essa aqui é só, por isso que eu até falei no começo, para não assustar, porque eu estou só apresentando. Então, assim, quem viu isso recentemente vai lembrar de algumas coisas que eu estou falando, outras pode nem ter visto, tal, mas fica tranquilo que o passo a passo vai começar na segunda parte do conteúdo, em que a gente vai ver bem detalhado, tá? Inclusive, a gente agora é como se eu estivesse dando um panorama do curso inteiro, entendeu? Eu estou dando um formulário aqui que ele vai ser válido para a disciplina inteira. Por isso que não dá para abrir tantos detalhes agora. Professor, dá licença. Uhum. Eu vou lá rapidinho levá-lo e já estou retornando, tá? Ah, perfeito. Tranquilo. Tá legal, já volto. Obrigada. E professor, essa aula vai ficar disponível, o senhor está gravando, né? Vai ficar disponível no AVA lá? Vai sim. Eu coloco lá no YouTube e coloco o link do YouTube no AVA. Beleza. Aí tá totalmente bem disponível mesmo. Aí você assiste a parte que você quiser no vídeo, né? Que eu acho mais fácil eu operar no YouTube. A mesma coisa ele pode pôr vezes 2, vezes 1,5, vezes 0,75. Também é legal essa função. Quando você está vendo, se estiver muito devagar, você coloca lá em 1,5. Qualquer vídeo que estiver vendo, né? Dá para entender também. Se a pessoa não fala rápido. Ó, aqui o x, essa aqui, raiz cúbica. Então, f de x igual a raiz cúbica de x é a função inversa do x ao cubo. E aí, aqui vocês podem ver, ó, esse S, vamos chamar assim, quer dizer, não é um S do jeito que está aqui. Aqui que está mais um S. Então, esse S, quer ver como é que eu... é que não dá para eu não tenho... Enfim, esse S aqui, se você virar ele, fizer um espelhamento, você vai obter essa mesma curva. E isso eu estou enfatizando que é importante enxergar esse tipo de coisa, entendeu? Ainda que eu não estou dando detalhe como fazer esse espelhamento, se é com relação a qual eixo,
mas é a mesma curva. Você vê esse S, se esse S for um barbante, um arame, fixo, né, que você não vai não modificar. Então é o arame. Se puxar esse arame aqui, girar ele alguns graus e depois fazer um espelhamento com relação ao eixo X, vira esse mesmo S, esse mesmo arame vira isso aqui. Então não é coincidência, é porque é operação inversa. Raiz cúbica de X é a operação inversa de X ao cubo. É importante ter essa... Bom, depois tem já aqui funções recíprocas, que tem esse formato aqui, que é a função 1 sobre X. Então, quando você falar, faça o gráfico, e vocês vão fazer essas funções complicadas, vocês vão fazer no computador, tá? Eu vou mostrar como é que faz pelo computador, usando o GeoGebra, que é um aplicativo muito, muito bom, gratuito. Até pelo Chrome você faz, se não quiser instalar. Tem no celular. Nossa, é um projeto fantástico esse GeoGebra. Então, essas duas curvas fazem parte do mesmo gráfico. É um gráfico que não é contínuo. Por exemplo, você vê, você está vindo do x negativo para o positivo. Ela está decrescendo, vai lá para o menos infinito. Então, daí você pula o zero aqui, aqui é o x igual a zero. Porque você não vai nunca chegar no menos infinito. Então, você vai ter que parar, que nem ele parou aqui, e depois continuar, que vai lá do mais infinito, decrescendo até aqui. E se o n for igual a 2, essa função ela é simétrica. Então, agora é diferente. Essa função anterior, com relação a essa, é simétrica. Porque essa curva... Não, desculpa. É diferente a função, por causa que o expoente muda. Mas é parecida, né? Por exemplo, essa parte é parecida com essa, só que você vê que aqui está encostando mais, aqui está encostando menos. E essa parte é parecida com essa, se você espelhar para cima. Para cá, E tem a função de valor absoluto. A função de valor absoluto, então a gente vai ver, tá? Mas esse módulo aqui, ele transforma positivo. Então, se tiver um número positivo aqui, já ele não faz nada. Se tiver um número negativo, então, por exemplo, é uma função linear, porque o expoente do x é 1. Então, assim, lembrando que é x elevado a 1, então é linear. Por isso que dá uma reta. Por isso que o gráfico dá uma reta. Aqui, nessas partes aqui, o x é negativo. Só que ele vai pegar o negativo e transformar em positivo. Então, o menos 2 vira mais 2. O menos 3 vira mais 3. É o que o pessoal achou interessante definir. Você colocar duas barras, chamar isso de módulo. Porque isso aqui, esse aqui é o módulo de x. Só a barra é módulo, tá? Barra é módulo. O que está dentro, você fala, então, módulo de x. E o módulo de x, ele toma os valores positivos. Ele, como é que eu posso falar? Transforma em positivo. Para ficar assim, mais, eu acho que simples de entender e de aplicar. Ele transforma em positivo. Essa função valor absoluto. Porque assim, função, valor absoluto. Note que é o seguinte, aqui é interessante, você tem a palavra 1, 2, 3 em inglês, English. Quando você vai passar para o português, como que ficou a ordem? Ficou 3, 2, 1. Então, olha, essa dica é muito boa, muito importante, conforme eu falei para vocês que eu ia, ao longo, falar um pouco de inglês também, falar um pouco sobre como ler e interpretar quando estiver lendo em inglês. Aqui você fala, aqui não precisa nem traduzir, porque assim, são os cognatos. Absolute é absoluto. Eu não estou falando com a pronúncia certa, né? Esse value é absolute, value é valor e function é função. É bem próximo. Então, absoluto, valor, exatamente, Irlanda, então 2 em 1. Então, assim, em português, você fala, esta é um absoluto valor função. Não faz sentido para a gente. O que faz sentido então, é você falar, é uma função valor absoluto. Então, função valor absoluto, porque 1, 2, 3 virou 3, 2, 1.
Às vezes, vai acontecer, aqui é EN de English e português. Vai acontecer, às vezes, do 1, 2, 3, ou só 1, 2, virar 1, 2, 3. Que nem the book is on the table. O livro está na mesa, acabou. É de 1 para 1. Né? Podia ser 1, 2, 3, enfim. Palavra, estou numerando palavras. Se às vezes acontece que o 1, 2 vira 2, 1. E às vezes acontece que 1, 2, 3 vira 3, 2, 1. Você sabendo essa regra de ouro, vamos chamar. Ó, essa aqui é a regra de ouro. Eu tento fazer isso. Regra de ouro. Por quê? Porque é uma regra simples que você lembrou, você já ganha 50% ou mais de proximidade com a fluência da leitura. Então, por exemplo, se antes de eu falar isso, vocês se consideravam, sei lá, 3%, 1, 0, ou até, sei lá, estou falando para quem não sabe muito, não sabia nada, e falasse, não, eu sou 0 fluente em leitura. Com essa regra, você passa a ser 50% fluente em leitura, porque agora você já sabe a estrutura do inglês, a estrutura das palavras em inglês. Você sabe que às vezes é de 1 para 1, às vezes muda só 1, 2 para 2, 1, 2, 3, 3. Agora deixa eu falar tem uns casos mais raros, rebuscados, que você tem umas estruturas assim, mas assim, não precisa se preocupar com ela, você tem umas estruturas assim, que o 1, 2, 3 é mais ou menos assim, ó. Aí você teria que pensar em bloco aqui, tá? Ele vai virar 2, 3, 1. Então, na verdade, ele simplesmente, acho que não precisa desse aqui, ele simplesmente ele usou a assimetria 1, 2, 2, 1, mas sendo o 2 um bloco de duas palavras. Às vezes acontece isso. Enfim, às vezes acontece, assim, tem combinações, né? O 1, 2, 3 pode virar o 1, 3, 2. Mas por que eu estou pondo 1, 2, 3 virar... Então, aqui só alterou o 2, 3 que virou 3, 2. Por que eu estou falando... Por que esse caso não é a mesma coisa do 1, 2 virar 2, 1? É parecido, porque o 2, 3 está virando 3, 2. Só que você precisa dessa palavra 1 para compor o significado do 2, 3. Por isso que é ligeiramente diferente. É claro que eu não vou saber dar exemplo aqui. Eu sei dar exemplo de cabeça aqui. The book is on the table. O livro está na mesa. É de 1 para 1. É claro que tem mais de 3 palavras, mas 1, 2, 2, 1 é o que mais acontece. E eu quis fazer essa ênfase, porque aqui chegou o momento de falar. Aqui nós somos premiados aqui. Porque é mais no bom sentido, né? Porque o 1, 2 para o 2, 1 é muito comum. Agora, 1, 2, 3 também acontece menos, né? Porque às vezes até eu quero achar algum exemplo e não consigo. Mas aqui está um exemplo excelente de 1, 2, 3 virando 3, 2, 1. Tá? Função, valor absoluto. Só para finalizar aqui rapidinho, que é o último. Números complexos nós não vamos ver. Vocês viram no ensino médio, viram o que eu falo, assim, estava na estrutura do ensino médio. O número complexo é um número que é bidimensional, vamos chamar assim, porque ele tem uma reta real, ele tem duas retas reais, a parte real do número, que essa reta são números reais, essa também, mas tem a palavra real aqui, ela tem dois significados. Primeiro que é a parte real desse número complexo, que é um número real, por isso que chama parte real, e o B, que também é real, mas ele compõe a parte imaginária do número. Então, em outras palavras, o número complexo ele é o Z. O Z é o número complexo, que ele é dado por A mais BI, sendo tanto o A quanto o B números reais. E o I é o número imaginário, que não está escrito aqui, mas é aquele número que I quadrado é menos 1. Opa.
Obrigado. Eu só falando Não, professor, já não gostei. do complexo? Não, o senhor falando que a gente não vai nem estudar eles. Ah, tá. Ah, legal. Não, bom saber, né? Que você não Eu achei gostou. que a gente ia aprofundar mais. Então, não, pois é, eu acho Não, porque é o seguinte, na física e na matemática, você vê muito eles nas disciplinas, em algumas disciplinas. Em física, você vê demais números complexos, mecânica quântica é toda baseada nos números complexos. Mas é porque aqui realmente é muito curto o tempo para muito conteúdo, para relembrar muito conteúdo. Mas fico feliz que você fique triste por não ver, né? Porque esses números são mágicos. Você extrai propriedades desses números, não só dos números, mas assim, o tanto de informação que você extrai por causa desses números é surreal. Com funções complexas, com sistemas dinâmicos iterados em função complexa, ou seja, sistemas dinâmicos complexos, com a mecânica quântica inteira. Esses números abrem um universo de possibilidades. Inclusive a mecânica quântica, que é a física que opera dentro do seu celular, dentro dos nossos computadores, é inteiramente baseada nesse número, tá? Por isso que é importantíssimo. É um número que é isso aqui, ó. Se você quadrou, tá menos 1, tá dentro dos nossos celulares essa operação aqui, ó. De tudo que é digital. Tudo que é digital tem essa operação sendo feita. Tudo. Por causa da mecânica quântica. Com essa descoberta humana de que a mecânica quântica obedece essa equação aqui. E aí você tem o conjugado de Z, que você escreve Z barra ou Z asterisco, que é só mudar o conjugado, é só você mudar o sinal, mais vira menos. Aí você tem o módulo de Z, porque o Z ele é interpretado geometricamente, né? Como a gente pode ver aqui, ó. O Z o que é geometricamente? Por meio de um gráfico. Então o Z está aqui, ó. Aqui não colocou, mas esse aqui é o Z. Esse comprimento, e é isso que é interpretado geometricamente, é você colocar ele como um ponto de um gráfico. Um gráfico de um ponto no plano cartesiano. Então, essa distância do Z até a origem é dada por módulo de Z. E o módulo de Z, que é o valor absoluto, ou módulo, ele não é simples como um número real, né? Porque, por exemplo, se você tivesse um número real menos 2, quem que é o módulo? É só você inverter o sinal, dá 2. Um número complexo, tipo assim, eu vou pôr aqui 2 menos 3i, para você pegar o módulo, não é só você falar, mudar o sinal. Não. Você vai pegar a raiz quadrada do 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, só para terminar essa conta, dá 4 mais 9, raiz quadrada de 13 é o módulo desse número complexo aqui. Então, por isso que é uma interpretação geométrica. O argumento... Bom, aí tem continuando, você pode dar o número complexo em termos do módulo e desse... Sempre vai precisar de dois parâmetros, porque é um número que eu chamo, assim, entre aspas, bidimensional, tá? Então, só precisa dar dois parâmetros. Ou você dá o A e o B, ou você dá o módulo dele e o ângulo que ele faz com a reta real, com a parte real, né? Eu estou diferenciando porque isso aqui também é uma reta real, mas é parte real e parte imaginária. Deixa eu colocar para complementar aqui. Parte real e a parte imaginária. Então, se você der dois parâmetros, nesse caso, que você não vai dar o A nem o B, mas você tem o módulo do número complexo. Com esse ângulo, via trigonometria, que é outra coisa que o pessoal foge, né? E é maravilhoso também a trigonometria, você consegue achar quem que é o valor de Z, quem que é o número complexo ali, tá? Então, isso aqui foi a breve apresentação, não foi uma explicação, foi uma apresentação. Claro, algumas coisas eu expliquei,
Mas foi uma apresentação de um formulário de vários resultados de fundamentos da matemática que são importantes para pré-cálculo, para cálculo, e, sobretudo, para você recorrer e consultar quando precisar.